Eu tô aqui mais uma vez para gravar um vídeo aula para vocês. Hoje falar um pouquinho aí sobre sociologia, aí os tipos de estados brasileiro, né? E nesse conteúdo de sociologia nós estamos abordando aí do período colonial até a chamada início da Era Vargas. Nós vamos ter aí o período colonial e vai marcar o início da chegada dos portugueses, o primeiro contato com os portugueses, com os indígenas, né, com a exploração do trabalho do indígena, do trabalho escravo, a exploração da mão de obra, né, escravista e indígena, a exploração do pau-brasil, a administração colonial feita aí com as capitanias hereditárias, 15 porções de terras dadas aos donatários. Vamos ter também aí, além de tudo isso, vamos ter a chegada da família real, que vai marcar aí no ano de 1808. Vamos ter também, após isso, o período imperial, o período que o Brasil vai se tornar império. Esse período imperial ele vai marcar aí pelos dois imperadores, Dom Pedro II e Dom Pedro I. Dom Pedro I ele vai ficar no Brasil enquanto a família real vai para Portugal. Então Dom Pedro I ele fica no Brasil e começa a tomar algumas medidas, né, sobre o Brasil e vai transformar ele em período imperial, porque vai ser o primeiro império governado pelo imperador, o imperador no caso Dom Pedro I, que vai iniciar seu reinado basicamente, né, em 7 de setembro de 1822, data aí da proclamação da independência. Então Dom Pedro I vai criar algumas medidas, dentre elas a Constituição, no ano de 1824, onde ele além dessa Constituição criada, vai criar os três poderes, né? Os três poderes executivo, legislativo e judiciário. E além desses três poderes, ele cria o poder moderador, ou seja, é o poder do imperador que vai acima de toda e qualquer lei. Então, logo após isso também, após ele ser um dos imperadores aí que não foi tão bom para o Brasil, porque ele vivia de farras, de festas, e a população ficou meio que indignada e após um tempo ele abdicou do seu cargo, deixando aí o seu filho por volta de 4 a 5 anos, o Dom Pedro II. Ele não poderia assumir então o cargo como imperador, então ele só vai assumir mais ou menos aos 14 anos de idade, né, no que a gente chama de golpe da maioridade, onde naquele período a maioridade era aos 21 anos, e ele vai assumir mais ou menos com 14 anos de idade e vai se tornar aí o segundo imperador e um dos grandes imperadores do Brasil. Logo após isso, né, vai aparecer aí também o período republicano. Esse período republicano ele vai iniciar com o fim do Império, né, brasileiro, com o fim do Império em 1889. O Dom Pedro II deixa o Brasil, convidado a se retirar pelo Marechal Deodoro, que assume o poder. O Marechal Deodoro se torna o primeiro presidente do Brasil. Se tornando o primeiro presidente, ele vai iniciar aí o reinado de generais, né, de militares no poder, o chamado período da espada, ou República da Espada, até o ano de 1894. Então o Marechal Deodoro vai iniciar aí o que chamamos hoje de República Velha. Essa República Velha, que vai marcar ela é a questão das práticas do coronelismo, o domínio, né, de um domínio de determinada região sobre um chefe local, de uma região rural, onde muitas vezes ele não morava no local onde ele comandava, mas ele tomava grandes decisões e se tornava uma pessoa muito importante. Aí como cita muitas vezes no livro de Vitor Nunes Leal, ele cita, né, que a figura do coronel ela foi uma figura importante, onde despertava aí muitas vezes o carisma das pessoas e o respeito, né, muitas vezes eram severos em algumas atitudes, mas ajudavam muito a população. Dentro do coronelismo nós temos aí a prática da troca de favores, que é trocar mercadorias, né, por voto, e também a questão do voto de cabresto, em que você era obrigado a votar no candidato em que o coronel pedia. Se você fosse empregado ou morasse nas terras, você ou votava ou perdia, né, perdia aí o seu emprego e muitas vezes até apanhava dos jagunços se votasse contra o candidato do coronel. É uma prática que ainda permanece até os dias atuais, mas que iniciou-se na República Velha. Tivemos também a política de governadores, que era a troca de favores entre o governo federal, o governo estadual e municipal, onde um apoiava o outro. E logo após isso, tivemos aí, após a saída, tivemos também, durante esse período, a República Café com Leite, né, que era um período em que ficava o domínio de Minas Gerais e São Paulo. E após essa troca aí, houve uma grande disputa, São Paulo e Minas Gerais, houve uma grande briga, um não respeitou o mandato do outro, quem assume o poder aí vai ser
Getúlio Vargas, e vai iniciar aí a Era Vargas com grandes medidas, né, no Brasil. Vai se tornar o primeiro presidente democrático no Brasil, vai assumir de forma provisória, mas depois vai entrar com a forma de voto. Ele vai iniciar com 3 períodos: o provisório, né, o período constitucional e também o período do Estado Novo. Nesses períodos vão ser elaboradas uma nova Constituição, onde vai dar direito ao voto feminino, mesmo as mulheres já estarem lutando há muito tempo, né, a favor disso. Vai entrar aí o voto feminino, vão ser criadas as leis trabalhistas e que vai marcar para sempre, né, a história. O Vargas se aproveitava de alguns momentos importantes e divulgava todos os seus trabalhos através do rádio, através da mídia, para que todo mundo entendesse que ele era um bom presidente. E ele se apoiava das massas populares, né, e aí iniciou um período que a gente chama, né, do período de grande influência do presidente com as massas populares. Ele pediu muitas vezes que dentro das empresas ficasse um rádio ligado, né, para que conhecessem os trabalhos de Vargas. Muitas vezes não era um trabalho aí muito bom, mas a divulgação acontecia dessa forma, né, era positivo. Ele era chamado muitas vezes de o pai dos pobres e a mãe dos ricos, por esse apoio aos pobres e também apoio aos ricos. Ok? Então, galera, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho aí sobre os tipos de estados do Brasil aí na nossa sociologia. Grande abraço aí do professor Darlan Pedro e boa prova aí, pessoal.